Começa a ser revelado o passado de Loki. Seria Loki vilão, mas que teve seu coração roubado e por isso melhorou? Incrível, complexo e cheio de mistérios, corruptos, maldosos e poderosos. São reveladas as Akuma no Mi dos novos Cavaleiros Sagrados, o amor corrupto e, se o sonho dos homens não tem fim, seria os poderes de Killian infinitos? Confusão na Terra dos Mistérios, One Piece 1143 está entre nós e teve muita informação bacana. O capítulo ali foi meio que de transição e tudo mais, mas esconde segredos que você provavelmente não percebeu. Fala galera, eu sou o Biga Biga e sejam muito bem-vindos a mais um review de One Piece 1143, o penúltimo capítulo que saiu. Semana passada, no 1144, eu fiquei doente, não consegui gravar o 1143, mas o roteiro tava pronto. Eu li o 1144 e falei, não tem muita... tem conexão, mas não dá pra fazer o review dos dois, né? Já que o roteiro tava pronto, só aproveitei. Então, vamos mergulhar na Terra dos Mistérios Elbaf e desvendar aí o que rolou nesse capítulo 1143. Inclusive, se você é curioso, eu tenho um recadinho pra você. Pula pra esse tempo aqui, que tá aparecendo na tela em algum lugar, que eu tenho um recado muito especial. Tem a ver com One Piece, mas não é sobre One Piece, pode ficar tranquilo, não é spoiler. E é um recado muitíssimo importante que eu preciso dar. Então, ó, esse número aqui. Mas, se você ficou aqui e gosta de conteúdo de anime e mangá, se inscreve no canal pra dar aquela moral. Muitíssimo obrigado aos 11 inscritos na semana retrasada. No último vídeo eu falei 9, já pulou pra 11. Então, obrigado de verdade a você que se inscreveu e tá curtindo o conteúdo aqui no canal. Tem capítulo de One Piece, eu coloco na aba de comunidade já assim que sai o capítulo, pra você não ter perigo nenhum de tomar spoiler. Então aqui no canal, na aba de comunidade, eu já coloco o capítulo. Mas é isso, bora pro capítulo. Começando pela história de capa, o 1143 simplesmente não teve história de capa, mas sim uma belíssima capa colorida desenhada por Eiichiro Oda, onde a gente vê ali os chapéus de paia numa disputa meio que de moto peixe voadora. Bem legal que essa capa colorida ficou bem bonita. A última que a gente teve foi a homenagem ao autor do Frank, né, que aposentou lá a voz original. Mas essa capa também ficou bem legal, a gente vê ali as disputas dos chapéus de paia, né, que estão ordenados por ordem de chegada mesmo no chapéu de paia, né? Então tem o Luffy, o Zoro é o número 2, o 3 é a Nami, por isso o Sanji é o 5, porque o quarto é o Soap. Bem legal essa capinha, ficou bem bonita. Detalhe pro Jinbe, que tá nadando e não em cima da Mob, né? Muito fera. Mas, como o capítulo 1144 teve história de capa, eu vou aproveitar aqui e já falar sobre a história de capa do 1144. Enquanto eu escrevi o roteiro, eu fiz meio que um breve review da história de capa pra entender o que tá rolando com a Yamato, qual era o objetivo dela, pra gente relembrar, né? Pô, 29 volumes, pô, são 29 semanas, é mais de um ano de história de capa da Yamato, porque a gente tem essas capas coloridas no meio, então já tem muito tempo que a gente tá acompanhando essa história e ela deve estar chegando ao fim. Então a Cover Story, volume 29 de Yamato, a cria do demônio, representante suplente da colheita de ouro. Temos ela ajudando ali as pessoas que foram resgatadas do esconderijo do Who's Who, né? Ela foi lá, derrotou o Who's Who e resgatou as mulheres que tinham sido sequestradas, o carpinteiro Minamoto, a espada do Yasui, junto ali da Tama. E aqui, para começar as curiosidades, nós temos na frente da capa sendo salvo o carpinteiro Minamoto. Ele que apareceu no capítulo 1 de One Piece? Sim e não. Bem, o Minamoto é um personagem que surgiu no SBS. Um leitor atento perguntou ao Oda: Oda, no capítulo 1, os bandidos da montanha lá, né, que jogam bebida no Shanks, quebraram a porta do bar da Makino. Mas no quadrinho seguinte, ela aparece inteira. Seria esse um erro de continuidade? Oda Gino erra? Oda Gênio responde: não, Oda Gênio nunca erra. Acontece que existe um personagem chamado Minamoto, e ele é um carpinteiro que conserta portas e é viciado em ficar consertando portas. Então, quando o bandido da montanha entrou, o Minamoto foi lá, consertou a porta, e por isso que no quadrinho seguinte ela tá inteira. Oda Gênio se esquivando aí de erros de continuidade, porque o Oda Gênio não erra. Bem engraçado que o Oda respondeu umas perguntas aleatórias dessa no SBS, sempre acontece. A gente já viu o Minamoto no anime, antes ele aparece em alguns lugares, algumas vezes, ele é esse cara aí. E aí o Oda meio que recanonizou ele dentro da série em um ano, falando que ele tem um irmão gêmeo também chamado Minamoto. Ou seja, o Minamoto do East Blue que consertou as portas, ele é irmão do gêmeo do Minamoto de Wano. E ele foi, junto com Shimotsuki Kozaburo, há 55 anos atrás, do navio que saiu de Wano lá e foi pro East Blue e fundou a Vila Shimotsuki.
Então tá aí, curiosidade mega aleatória sobre esse cara, mas que ele pode ser importante, porque no arco de Wano, o Minamoto ele é o responsável por construir o castelo de Onigashima. Ele tinha as plantas, né? Ele trabalhou ali com o Frank, pra quem não lembra e tudo mais. O Frank até pediu pra ele as plantas do castelo, mas ele falou que já tinha penhorado as plantas 10 anos atrás. Então quem sabe Minamoto agora, na história de capa de Yamato, não passa uma informação importante aí sobre Onigashima, que apareceu lá no primeiro volume da história de capa, né? A gente vê Onigashima afundado no mar, na velha Wano. Agora fazendo um flashback rapidinho sobre a história de capa da Yamato. A filha de Kaido começa sua história de capa porque queria fazer uma peregrinação em Wano, assim como Oden, porque ela quer ser como Oden. Ela fala ali com o Momonosuke, depois fala com Kinemon, que entrega pra ela uma carta, uma espécie de presente. Mas, em troca, pede a ela um favor, que entregue a espada de Yasui, né, que é o velhote que morreu lá, Shimotsuki Yasui, em Hakumai, que era o território onde ele era daimyo, lá no santuário de Ema. Yamato concorda e faz a sua peregrinação assim como Oden, passando por várias regiões de Wano. Se a gente vê o mapa de Wano, ela tá agora em Udon, onde fica a prisão. Ela derrotou Ruzhu lá no seu esconderijo e agora deve partir para Hakumai, que é onde tá o santuário, para entregar a espada, que é um dos seus objetivos, né, que o Kinemon pediu para ela. Ela deve encontrar provavelmente lá a Toko, que era a filha adotiva do Yasui. Lembrando também que Hakumai é a região onde tem o porto de Wano, então talvez tenha alguma confusão relacionada ao porto antes dela entregar a espada. Não acho que a história de capa vai acabar quando ela entregar espadas, mas sim quando ela retornar à capital das flores. E antes dela retornar, ela precisa passar por Ringo, aquela região nevada onde tem um cemitério, assim completando a volta em Wano. E é mais ou menos isso que tem pra fazer, né? A gente não sabe o que tem aquela carta que o Kinemon entregou pra ela e a gente não sabe o que pode acontecer até ela retornar à capital das flores. Quem sabe a gente não tem mais alguma informação sobre o Kaido, a Big Mom, o paradeiro deles, se eles morreram ou não mesmo. Detalhe também que, como ela quer refazer a jornada de Oden, eu pensei na possibilidade dela refazer os bainhas vermelhas, só que para o Momonosuke. Quem sabe ela não vai recrutar ali a Uchi e o Peijuan, que devem aparecer na próxima história de capa, né? Já que a gente não viu eles nessa. E meio que juntando ali alguns piratas das feras, alguma rapaziada de Wano, pra formar os novos bainhas vermelhas pra proteger o Momonosuke. Porque se ela arrumar alguém pra proteger o Momonosuke à altura, ela pode, assim como Oden, sair do país de Wano e viver uma aventura e encontrar de novo os Chapéus de Palha. Poderia conectar até com Trafalgar Law, né? Que perdeu seu barco e tá ali com Beppo, lá na Willow Winner, que é perto de Wano, e ele meio que escapou nadando junto com o Beppo, né, o Law. Quem sabe eles não voltam pra Wano e encontram com o Yamato lá. Enfim, muito interessante essa história de capa da Yamato, né, fazer esse review aí é bem legal, e ainda mais se a gente vê o mapa de Wano dela fazendo essa circunvolta durante aí o arco. Enfim, eu sou meio suspeito pra falar aqui da Yamato, do Wano, porque eu gosto muito do arco, né, o Wano foi o primeiro arco que eu cheguei a ler no mangá. Yamato foi um personagem que eu gostei demais, eu jurava que ela ia com os Chapéus de Palha nessa aventura, mas infelizmente ela ficou com o Momonosuke, por isso que eu tento encaixar jeitos mirabolantes dela voltar para a história principal. Agora sim, vamos pro capítulo. Começando o capítulo, a gente vê o Jaguars de Sol correndo atrás das criancinhas para ver onde elas estão indo. A gente vê a Irva, a Mag e a Honja. São aquelas criancinhas que estão indo em direção ao porto. Aqui, detalhe bacana, porque a Irva já era uma das personagens que a gente conhecia por nome, porque ela apareceu no capítulo anterior, né? Ela é aquela criancinha que fala pra professora Andy que tava ficando com medo lá no flashback da professora, quando ela falou que viu os desenhos das crianças, né? E aqui tem uma conexão bem bacana com ela, porque Irva em sueco significa loba. E a gente viu o professor de educação física, Wolf, lá na escola. E mais pra frente no capítulo, a gente vê o Jaru comentando que a Irva é a sua tataraneta, ou seja, existe provavelmente uma conexão entre esses três personagens, né? A possibilidade de, quem sabe, o professor Wolf ser neto do Jaru e a Irva ser a sua filha, já que tem essa conexão com os nomes aí de Loba, professor Wolf e o Jaru ter falado que a Irva é a sua tataraneta. Bom, contra o que o professor Wolf falou, Jaguar de Sol tenta segurar as criancinhas ali para impedir que elas fossem pra frente, mas ele é perfurado por espinhos e cai de dor instantaneamente. Provavelmente a mesma coisa que aconteceu com o professor Wolf lá na escola, por isso que ele tava todo ensanguentado. Ele deve ter tentado segurar a Irva ali, a sua filha, sei lá, e ficou todo ferrado. Detalhe aqui pro balão de fala do Chopper ou da Robin, perguntando pro Sol o que aconteceu. Provavelmente esses espinhos são invisíveis, por isso que ele se furou e que ele não viu, né? Eles não aparecem pra ninguém, são invisíveis. Eles estão ali, mas são impossíveis de ver. Cortando pra escola da amostra, a gente vê a professora Andy usando
telefone pra chamar o pessoal na Vila Oeste, onde tá rolando o banquete. Ela reporta ali tudo que tá acontecendo, né, que as criancinhas desmaiaram e que 9 delas estão indo em direção ao porto. Os gigantes então já começam a entrar em desespero e muitos comentam ali que seus filhos estavam ali estudando na escola e que estão acontecendo isso com eles, né. Temos então apresentado o Dengumushi, que é basicamente o Dendemushi de Elbaf, né, ele é um Dendemushizão gigantesco, que faz sentido, né, já que eles são gigantescos, eles precisam de um Dendemushi maior, eles não conseguem usar um bichinho pequenininho, inviável pra mão deles. Mas estão tendo esse Dengumusha aí. A única coisa que eu fiquei pensando é, será que o governo mundial consegue hackear esse tipo de Dendemushi, já que é específico de Elbaf? Senão a Elbaf se torna um país muito mais restrito, né, assim como o Wano, porque não faz parte ali filialmente, oficialmente do governo mundial. Em meio ao caos, a gente vê a Nami conversando ali com o pessoal e ainda dizendo que tá rolando um incêndio, né? Pra preocupar ainda mais os gigantes. Uma parte legal é que eles falam que estão usando a Rota do Galho número 8. Ou seja, Elbaf pra eles é toda mapeada, tudo muito certinho. Eu achei muito bacana essa informação, porque traz ali uma profundidade a mais pro país que fica em cima de uma árvore, né? Apesar da gente ter o Sva, né? Que são os barcos voadores e tudo mais. E a gente vê mais essa exploração por terra, por assim dizer, né? Pelos galhos, com o Frank e a Ripley. Ou seja, a Ripley, né, que é a nativa, conhece ali o território, sabe andar por ali, os caminhos, os galhos, por onde ela tá indo. Tem uma ceninha ali também bem bacana, com todo mundo pra lá de Bagdá, bebaço, né? Os únicos que aparentam não estar bêbados são a Nami, né, que já tava off ali, tava lá com o Luffy e o Zoro antes, e o Jinbe, né? E o Jinbe não está bêbado, eu fiquei pensando, será que ele, por ser um homem-peixe, ele não consegue dar um help nesse incêndio aí? Se eles tiverem uma água em abundância, ele não consegue controlar a água pra apagar o incêndio, assim como ele fez lá em Onigashima? Seria interessante também o Jinbe participar mais nesse sentido, né? Mas de resto, tá todo mundo doidão lá, o Brook, o Soap e os gigantes todos estão bebaços. A Sirene Stockholm, então, temos o Corpo de Bombeiros Svar. Bem legal o Oda colocar aqui o Corpo de Bombeiros em Elbaf. Faz total sentido, né? Já que a fraqueza maior deles são os raios e o incêndio, né? Que, consequentemente, é a causa, né? Dos raios. Então, o Elbaf ter um Corpo de Bombeiros decente faria muito sentido, né? Mas a gente vê que eles não são nem um pouco decentes logo em seguida. Que aparece um Draugr, né? O bicho gigantesco lá, que veio dos poderes do Kirihan. E só dá um hit KO nos caras. E os caras caem do barco e já era. Fica flertando com os gigantes bucha a cada segundo que passa, né? Parece que todos os gigantes são bucha, menos o Dory e o Brog, né? Acho que os únicos que são fortões mesmo são os dois e, claro, o Loki que tá lá preso. Tô em choque, né? Que o bicho gigantesco derrubou lá os bombeiros. Enfim, vamos ver aí se não tem mais um gigante que não vai ser um bucha. Talvez o Hyrule sofra um retcon aí, quem sabe aparece um flashback de treino secreto e ele fica fortão do nada, né? Pra não ficar tão feio pros gigantes assim. A Ripley parece bem forte também, né? Diga-se de passagem. Voltando para a floresta, a gente vê os Cavaleiros Sagrados numa mesa ali, meio que almoçando. O Sommers dá uma gargalhada ali, que o pessoal tá apanhando ali, por causa dos espinhos, né? O sol, no caso, e por causa de toda a treta que tá acontecendo. E, novamente, ele fica falando essas frases sobre o amor. Já falei que o Scopper Gaban vai lutar com ele, né? O Scopper Gaban apareceu lá, no finalzinho do capítulo 1144, e já faz tempo que eu tô cantando a pedra que vai rolar um Sommers versus Gaban. Então, temos confirmado, né, a sua Akuma no Mi, a Iba no Mi, a fruta do espinho, que torna ele um homem de espinho, né? Característica aí que já tava meio que aparecendo no seu uniforme lá, com aquela rosa no peito e essas frases sobre o amor. Bem fora da expectativa essa Akuma no Mi dele, né? Pelo menos pra mim, eu falei lá no review do 1140 que eu achava que seria uma Zoan, totalmente diferente do que foi, né? E eu tô curioso pra saber a extensão dos poderes dessa fruta, tanto em alcance quanto em poderes mesmo, né? Porque, pô, ele tá usando nas criancinhas que estão bem longe dele, e aí ele consegue usar neles mesmo também. Como vai funcionar ela com Haki, parece ser uma fruta bem forte, assim, em termos de variabilidade de uso. Ele consegue usar no braço deles, quem sabe ele não consegue fazer um chicote também de rosas, espinho, mas bem legal essa Akuma no Mi dele. Eu achei bom que não foi uma Zoan pra dar uma variada também. E vamos ver aí o que ele vai aprontar mais lá agora no país de Elbaf. Mas não tanta surpresa, né? A gente tem também revelado a Akuma no Mi do Kirihan, né? Que é de fato a Akuma no Mi do Kirin. Lá no review do 1140 eu levantei duas possibilidades, né? De ser a Ui Ui no Mi, né? A fruta do peixe modelo Kirin, assim que nem é o Kaido, né? Que é uma fruta do peixe modelo dragão. Mas não, a gente tem oficialmente uma fruta do dragão, né? Uma Ryu Ryu no Mi modelo Kirin. Bem legal o Oda ter colocado uma Ryu Ryu no Mi, né? Trazendo de fato o dragão como essa figura mitológica que existiu. A gente já viu alguns dragões na série, principalmente lá em Punk Hazard, né, que o Dr. Vegapunk tava fazendo dragões, e então a gente tem um fator linhagem de dragão real oficial em uma Akuma no Mi do Kirin, né, que é essa do Kirin, que já tava meio que na cara, né, que era essa fruta.
Mas o que não tava tanto na cara são os seus usos, né? Ele consegue usar ali um raio laser, a gente consegue ver no quadrinho pra fazer uma pessoa dormir e sonhar, e consegue materializar sonhos, né? Quem diria que a fruta do dragão do Kirin teria um poder de materializar sonhos? Então não é uma fruta do pesadelo, é uma fruta que ele consegue materializar qualquer sonho, que é bizarro, né? Até falei no começo do capítulo, se o sonho dos homens não tem fim, quais são as extensões dos poderes desse cara? Enfim, muito roubado. E detalhe aqui pra dinâmica dos Cavaleiros Sagrados, eu achei muito bacana que estão na mesa e como se fosse uma família, né? O Kirin mais tranquilo, o Summers mais explosivo e dando gargalhada, tipo o tiozão do pavê, e a Gunko fazendo tipo o papel de adolescente chata na mesa. Eles conversam ali sobre a rota, né, que estão usando pra sequestrar as crianças, porque a Gunko quis que eles fossem tão direto, né, no galho número 8, reto, direto pro porto. E ela simplesmente falou que é o caminho mais rápido, e é isso aí. Não importa o incêndio que tá rolando, eles não se importam. Se der algum problema com essas crianças, eles vão lá e sequestram outras crianças, né? Bem Cavaleiros Sagrados mesmo. Eu acho muito engraçado como o Oda consegue trazer tantas nuances para esses personagens de forma tão simples e rápida, né? Agora eles estavam em família, entre aspas, né? Em família, e conversando e dando risada. E aí do nada, se as crianças morrer, a gente só pega outras. E é isso aí. Tipo, 100% frieza, dragão celestial. Mano. Impressionante como ele consegue fazer dragões celestiais, que são uns idiotas completos, que nem o São Charles, e esses caras, que são mais inteligentes, pra gente ver os perigos de quem é idiota e consegue estar no poder ao mesmo tempo, né? A gente tem um nível máximo de idiota no São Charles e um nível de idiota que o cara é inteligente, que nem os Cavaleiros Sagrados, né? São espertos, estão em combate, mas eles ainda são do mal, né? Enfim, muito legal, gente. Sempre bom lembrar que os Cavaleiros Sagrados são Tenryubits também. E aí que entra a personagem da Gunko, porque ela não é uma nobre mundial, até a gente sabe, né? Até é engraçado como o Oda colocou ela nesse capítulo meio que como sendo adolescente chata, né? Contra os caras, apesar de estar junto com os caras. E fazendo aquela expressão, né? Comendo a comida gostosa. Nossa, que delícia. Meio inocente, de certa forma, também. E reações totalmente diferentes de como ela tava com o Shamrock, né? Que é o comandante dos Cavaleiros Sagrados. Com ele, tipo, máximo respeito, mas com os outros dois, ela tá muito mais à vontade, parece, né? A Gunko, que é a personagem que tem mil teorias sobre ela aí em relação a Jinny e tudo mais. A gente é uma personagem que caiu na graça do povo porque ela parece ser uma pessoa que foi corrompida ao longo da história, né? E que deve sofrer uma redenção. A gente deve ver ela fazendo uma traição, se ela já não é uma traidora e coisas do tipo, né? Então muito interessante. É uma personagem assim que eu vejo que o pessoal começou a gostar muito dela e tá tendo muita teoria com ela, porque ela pode ter um ponto de virada importante agora no arco de Elbaf. Quem sabe até uma redenção. Detalhes importantes também é o Kirin fazendo a comida ali e explicando, né, os poderes dele, que por mais que ele consiga tirar do sonho as comidas, é uma comida sem caloria. Essa fala é um chama para o problema dos Tenryubits estarem sem comida lá em Marijoa, né? Então ele é um cara que não consegue resolver esse problema com seus poderes, mas apesar de não ter caloria e tudo mais, ele tem sabor, né? Que é engraçado. Eu, pra mim, também senti um certo subtexto na comida não ter sabor, não ter quer dizer, ter sabor e não ter caloria em relação aos Tenryubits mesmo. Tipo, eles são pessoas, mas eles são pessoas vazias, né? Não tem nenhum tipo de caloria. Faz meio que esse paralelozinho também. O Kirin então comenta, né, que as criaturas dos sonhos, né, dos pesadelos, vão escoltar as crianças até o ponto final lá, né? Então não precisam se preocupar em fazer alguma coisa, né? Porque já tá meio que tudo resolvido. A Gunko deu a direção para as crianças, o Kirin colocou elas para dormir e deu escolta para elas com os sonhos, né, os pesadelos, e o Sommers garantiu que ninguém vai segurar as criancinhas por causa dos espinhos. E aí a gente vê uma reação estranha do Sommers, né? Ele fica chateado que o jogo, né, acabou. O Shamrock já tinha falado, façam o seu jogo aí pra sequestrar as crianças do jeito que vocês quiserem, e o Sommers já fica chateado porque meio que acabou, né? Não tem muito o que fazer. A gente sabe que deve rolar alguma parada, né? Tem haki e tudo mais pra resolver essas coisas, mas o Sommers fica, já é só isso que acabou. O que me lembrou instantaneamente dos jogos de extermínio dos Tenryubits que rolou lá em God Valley, que a gente viu no flashback. Provavelmente a fruta do Kirin e do Sommers foram coisas que eles conseguiram nesses jogos, né? Por isso que eles estão falando sobre esse jogo, sobre jogar e sequestrar as crianças. Provavelmente tem uma relação com esses jogos de extermínio. Quem sabe a Gunko não era uma das pessoas que estava nos jogos de extermínio, né? Como participante sem querer participar, por assim dizer, né? Uma habitante de algum lugar que acabou sendo sequestrada, às vezes comeu alguma Akuma no Mi lá por causa disso, né? A Akuma no Mi dela. E aí começou a fazer parte ali dos Cavaleiros Sagrados. Quem sabe ela não viu alguma coisa tão horrorosa, traumatizou ela e fez com que, ao invés
vez de que ela paralisasse, ela participasse dos jogos. E aí os Cavaleiros Sagrados, os Tenryubits viram ali uma nativa fazendo o que eles fazem com os nativos, né? E pegaram ela e adotaram, por assim dizer. Algo bem medonho de se fazer, que é a cara dos Tenryubits, né? Eu pensei nisso. E fica registrado aí, né? Se foi isso que aconteceu, você ouviu primeiro aqui. Enfim, a Gunko comenta que não é hora de comemorar, porque ela viu no porto atracado um navio do Yonkou Luffy do Chapéu de Palha, e como é bom escutar Yonkou Luffy do Chapéu de Palha. A gente realmente tá chegando no final. O Luffy é um dos imperadores dos mares, tá ligado? Ele é um dos 4. Muito bom escutar isso no mangá. Agora no submundo vemos Loki, Hairudin e os outros ali, um em frente do outro, assim como parou no capítulo anterior, né? O Loki bateu lá com o Ragnir na árvore, fez o raio cair e agora tá todo mundo discutindo, pô, as consequências, né? Porra, Loki, tu tá dando mole aí, pô, tá atacando fogo na nossa casa e as crianças, o que vai acontecer com as crianças? Loki não parece estar muito preocupado com as crianças, porque ele só quer sair dali e enfrentar os Cavaleiros Sagrados, né? Pra meio que salvar o Elbaf. Muitas nuances desse personagem do Loki, a gente não sabe realmente se ele é um vilão. Meio que tá na cara que ele não é, mas é estranho ele agir dessa forma, né? Apesar de que tem um certo sentido, né? Ele pressionar tanto de algum jeito, né? Tipo, ameaçar a vida de muitos pra poder salvar esses muitos. Uma coisa legal é que o Loki fala que o Hairudin não consegue levantar o Ragnir, né? A gente vê que o Ragnir é enorme de gigantesco, assim como o Loki, e que provavelmente tem a altura do próprio Hairudin, né? Mas será que tem alguma coisa a mais aí? Será que a gente não vai ter uma cena do Hairudin tentando levantar o Ragnir e não conseguindo? Seja em flashback, ou então na própria atualidade. O capitão dos novos piratas gigantes aceita as exigências do Loki, né? Decide soltar ele, mas o Zorão já... Opa! Isso aí não, tá doidão? Não vamos fazer isso não. E aí discutem rapidinho e aí o Luffy decide então pará-lo. Ele usa um Gomu Gomu no Udefuzen, que é um golpe que ele nunca tinha usado antes, né? Que é como se fosse o Gomu Gomu no Fuzen, que ele se infla inteiro, né? Mas só no braço. E eu achei engraçado porque me soou como aqueles martelinhos do Chapolin, sabe? Parece que ele bateu no Loki e... Enfim, depois dessa batidinha, o Loki simplesmente cai de cara no chão como se tivesse tomado um porradão e simplesmente... desmaio. Que já tava arrebentado, né, dos Cavaleiros Sagrados, além de, claro, 6 anos em correntes de Kairosek. Então ele já tava podre, né, mas ele tava fazendo de tudo pra conseguir sair e ir atrás dos 2 Cavaleiros Sagrados, né, da Gunko e do Shamrock, que ele não sabe que foi embora, mas que ele acha que ele ainda tá lá. Detalhe importante pro quadrinho onde o Road aparece, ele comenta ali, né, por mais que o Loki tenha cometido crimes, fazer isso com ele não era o certo, né. Não é sobre isso que eles deviam estar discutindo, né, ele tava todo lascado lá, tem que resolver algum problema, eles sabem que tem invasores. E por isso mesmo rola o balãozinho de pensamento, né? Acho que sei quem pode ter feito isso. O Road tava com o Luffy lá no castelo de Arost e sabe dos invasores. Diferente dos outros novos piratas gigantes. Eu acho legal como o Oda dá pra gente, mostra pra gente um personagem bosta que nem o Road e começar a dar importância pra ele, né? A gente viu até o flashbackzinho dele depois que o Luffy perguntou porque ele segue o Hairudin. E eu tô começando a gostar do Road. Tipo, ele é um bosta, pá, a gente sabe que a personalidade dele é péssima, mas ele tá tomando algumas decisões que eu tô curtindo aqui no arco de Elbaf. A Gerd, que é a médica dos novos piratas gigantes, começa a tratar do Loki ali e comenta que vai levar meses pra que ele possa se recuperar totalmente. Que pra mim já é o Oda setando que por mais que o Loki vá levantar e ir pro combate, ele vai estar 100% nerfado, né? Porque ele tá todo ferrado, todo podre lá. Todo mundo fica meio receoso com a situação ali, principalmente o Hairudin olhando pro Loki. E eles ficam na dúvida ali do que eles fazem, né? Trata ali o Loki no meio da neve, no meio do frio, que parece ser inviável, mas se levar ele lá pra cima, todo mundo vai querer executar ele. Mais uma vez, mostrando como o Loki é odiado por todo mundo no país de Elbaf. Aí o Luffy comenta o que todo mundo queria escutar. Ai, finalmente temos, então, chifres de verdade em Loki. Aquele capacete estava muito suspeito, eu tinha certeza, eu até comentei, acho que no review anterior, que esses chifres dele não eram no capacete, e sim, são chifres que estão na testa do homem. Muito fera o Loki com chifres, né? É a herança genética dos gigantes ancestrais se mostrando agora, finalmente, né, pra gente. A gente já teve muitos gigantes aparecendo aí nesse ar com chifres, e provavelmente os chifres realmente são chifres deles, né? Não são de capacete. Muito fera também esse chifre do Loki, que é pra frente, né? Um pouco diferente
diferente dos outros. E que a gente vê que o Harold também é assim nesse breve flashbackzinho que rolou nesse capítulo. Falando um pequeno flashback, a gente vê o Hyrule tendo esse pequeno flashback, né? Lembrando de sua infância junto com o Loki. A gente vê o Loki criancinha já vendado, né? A gente não sabe por que ele tava vendado. Provavelmente nessa época ele não tinha Akuma no Mi. Ele segura um Kanabo tipo o Kaido. Ele é bem maior do que o Hyrule, apesar, né, dele ser mais novo. Mas muito curioso, ele já tá vendado, né? Será que ele tem alguma coisa nos olhos? Será que ele é cego? Alguma coisa assim? Enfim, a gente deve descobrir isso muito em breve. O Luffy deve perguntar, né? Por que você tá vendado? Então a gente vê o Loki criancinha meio que zoando o Hyrule ali de forma bem aristocrática, como a gente tá até acostumado com os Tenryubits, mostrando que o Loki não é essa flor que se cheira, né? A gente sabe que provavelmente ele não é um vilão, porque por toda a forma como o Luffy trata ele, mas isso não isenta ele de ter feito coisas ruins no passado, já que ele é odiado por todos desde criança, aparentemente. A gente não sabe quando foi esse ponto de virada dele, que a gente imagina que tem, né? Que muito provavelmente tem, né? O Luffy gostar dele não é à toa. Quem sabe não foi até nesses últimos 6 anos que ele ficou preso e ficou pensando sobre tudo que ele fez, né? Principalmente porque ele foi acusado de ter matado o seu pai. Não pode esquecer também que ele tem um passado como pirata, né? Ele navegou um pouco ali no Novo Mundo e tudo mais. Pode ter sido nesse período. A gente também tem o período em que ele se apaixonou, supostamente se apaixonou pela Lola. Quem sabe também não foi nesse período, apaixonado pela Lola, que ele decidiu mudar, coisas do tipo. E também não podemos esquecer da moça, né? Que é a pessoa com quem ele fala no Dendemushi peludo lá, enquanto ele ficou preso. Ele não conhece a moça ou moça, e quem sabe conversando com ele ou ela, que ele não começou a refletir sobre as ações dele, né? Depois de supostamente ter matado seu pai e tudo mais. Eu acho que foi enquanto ele tava preso, né? Ele ficou esse tempo todo conversando com essa pessoa, a gente não sabe quem é, e foi acusado de um crime que não foi ele que cometeu, né? Então ele meio que pagou pelas suas ações. Ele foi tão ruim, ele foi tão meio que otário durante sua vida, que quando acontecer alguma coisa séria, e não foi ele foi o culpado, e então ficou preso durante 6 anos. Então provavelmente ele teve muito tempo, né? 6 anos pra ficar pensando aí. No mundo dos gigantes, óbvio que 6 anos não é tanto, não são 6 anos pra gente, mas ainda são 6 anos, né? Enfim, Loki é um personagem que eu tô adorando, ele tem um design incrível e eu tô muito ansioso pra ver a sua história por completo, né? Seja em flashback, quem sabe histórias extras dele em histórias de capa no futuro. No finalzinho do capítulo a gente tem uma ceninha ali do Hyrule tentando acertar o Loki enquanto ele tá indefeso. O Stanson impede ele e o Hyrule confirma o seu ódio com seu irmão, né? Por tudo que ele fez, xingou ele, zoou ele a vida inteira, bem pesado, né? Chamou a mãe dele de sangue sujo porque não é de Elbaf, aquelas coisas que a gente viu no flashback. Mas o Loki responde ele à altura. Tente me matar, guerreiro triste e enfurecido, ou que tal parar seu drama pessoal e olhar para a floresta? Dizem que matei nosso pai com ódio no coração, mas você não acredita mesmo nisso, né? Loki respondeu à alturíssima o ódio do Hyrule, né? Por mais que o Loki seja essa pessoa ruim, né, tenha sido maldoso com o Hyrule, eles se conhecem e o Hyrule sabe que o Loki jamais mataria o pai dele, porque o Loki, apesar de ser esse cara escroto lá no passado, ele ainda amava o pai dele, então é inconcebível que o Loki matasse o pai dele. E ele sabe que o Hyrule sabe disso. E incrível também a gente ver como o Loki ainda reconhece o Hyrule como um guerreiro, né? Por mais que tenha rolado tudo, ele tenha falado coisas horríveis pra ele, ele ainda chama o Hyrule de guerreiro, por mais que seja guerreiro triste e enfurecido, né? Mas ainda assim um guerreiro de Elbaf, né? Uma honraria, por assim dizer. O Loki, nossa, que personagem. Só de falar, o cara traz reflexões incríveis, né? E ver a confiança que o Loki tem no Hyrule, de que ele sabe que não matou o pai, é muito massa. Mas enfim, esse foi um capítulo mais de transição, mas não sai ainda não, que eu tenho uma coisa especial. Se você veio lá do começo do vídeo, eu queria te passar um recado, né? Se você assistiu o vídeo inteiro, eu também queria te passar um recado, e eu queria fazer isso no final do vídeo e mencionar, porque é um pouco off-topic. Pra quem não sabe, eu sou estudante de publicidade e propaganda, estudo comunicação, e recentemente eu assisti uma série que chama Adolescência, né? A série que ficou top 1 do Netflix aí, é uma minissérie, na verdade, de 4 episódios, que tem um primor técnico excepcional, né? Ela é feita em one shot, ela é feita em um take só, não tem corte, mas não foi disso que eu queria falar, né? É mais um pouco sobre o tema da série, né? Que ela retrata um pouco sobre adolescentes nessa rede social, e eu vejo que o meu público aqui no canal não tem muitos adolescentes, né? Apesar de que eu acho que no futuro deva ter, né? Com o crescimento eventual do canal, mas aqui no canal o público é um pouco mais velho, né? Mais parecido com a minha idade, até entre 20 e 35 anos. E eu queria falar disso aqui porque o meu canal, né, o meu propósito
Até falei um pouco disso no meu vídeo que deve aparecer pra vocês na recomendação final de carta pra mim mesmo, né, do passado, que o meu propósito aqui no canal é criar uma comunidade que gosta de anime e mangá, né, não só de One Piece, e que a gente tenha debates saudáveis e tudo mais, né, que a gente possa conversar de forma bacana, realmente como amigos, né, como nakamas aqui no canal. E eu gostaria muito de falar aqui não só sobre One Piece, né, por isso que eu reservei um espaço no final, que acho que eu vou reservar esse espaço no final de todos os vídeos para falar um pouco sobre recomendar outras coisas que não sejam animes e mangás, pra gente ter um debate saudável aqui, né, e criar uma comunidade bacana. Óbvio que eu vou falar muito de anime e mangá, porque esse é o nicho específico do meu canal, mas eu queria falar aqui também sobre outras coisas, né, que a gente teve essa série que pra mim mexeu muito, né, principalmente no aspecto de que eu estudo comunicação e vejo essas coisas, né, e até por isso um pouco eu deixei de postar os shorts aqui, porque meio que contra o formato em si, né, nada contra vídeo vertical, obviamente, né, mas esse formato que vicia e que faz a pessoa scrollar infinitamente. Eu até tô me distanciando um pouco de rede social como Instagram ou X, por isso que eu queria falar sobre essa série um pouco, né, sobre como eu gosto de conteúdos um pouco mais trabalhados, que nem vídeos aqui no YouTube, e vídeos que eu gosto de fazer aqui no YouTube, gostaria até de fazer um pouco mais trabalhado do que isso. Então recomendo muito que vocês assistam essa série e tenham suas próprias reflexões, né. Eu queria muito trazer em pauta aqui sobre o pensamento crítico, né, como a gente às vezes não tá prestando atenção em alguma coisa, né, e isso de certa forma combina com One Piece, porque One Piece é uma obra que quem acompanha e que provavelmente quem assiste os vídeos aqui tá ligado o tempo todo, né? Vê as referências, vai lá, pesquisa, assiste, lê. E então One Piece é uma obra que instiga você a pensar fora dela, né? E isso é muito incrível. E é uma coisa que falta muito na vida das pessoas, né? Na série a gente tem um contexto da escola, a gente sabe que obviamente não é todo mundo assim, não é toda escola que é assim, mas eu acredito que a maioria das escolas são assim, de que os adolescentes, né, principalmente, e as crianças de hoje em dia, elas estão muito inseridas em rede social, em conteúdo rápido, que vicia, acabam se tornando pessoas mais superficiais, né? Então eu recomendo muito que vocês assistam essa série. Eu tô lendo um livro muito legal também, que eu posso falar em outro vídeo sobre. E queria passar esse recado aqui no final, porque quem assistiu até o final e quem ficou curioso lá e veio pra cá, eu imagino que são pessoas que já estão um pouco fora desse eixo de vício e tudo mais, e, pô, pra assistir um vídeo e chegar até aqui, tem que ser uma pessoa que tá querendo engajar, né? Por isso que eu quis falar nesse final. Então, se você tem alguma opinião sobre isso, alguma indicação, algo sobre pensamento crítico e coisas do tipo, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu vou amar ler o seu comentário. Uma coisa que eu gosto muito também é o canal do Drauzio Varela. Ele fala sobre saúde, obviamente, né? Mas ele tem muitos vídeos interessantes sobre saúde mental, principalmente no quesito de lembranças, essas coisas, né? Que ele fala que hoje muitas pessoas têm problema de lembrar, não porque tem problema de memória, né? O jovem não tem problema de memória, mas é por falta de atenção, e isso ocorre justamente por esse formato, né? Então você vê que tudo meio que tá ligado, né? É um problema de comunicação, por assim dizer, é um problema que eu estudo, que eu quero estudar. Enfim, muitíssimo obrigado quem assistiu até aqui. Agradecer demais os 11 inscritos que se inscreveram. Peço perdão pela minha voz, que já tá se esvaindo aqui no final do vídeo. Como eu falei, semana passada eu tava doente, eu fiquei com a garganta inflamada, ainda tá meio dolorido, e eu dei uma forçada aqui pra fazer esse vídeo, mas já tô medicado, já tá dando tudo certo. Vou deixar aqui destilado não de destilação, mas destelado, o meu vídeo que eu falo da minha carta pra mim, que eu falei aqui agorinha, e deixar desse lado de cá também o meu vídeo sobre o Ragnarok e One Piece, que ficou muito legal e que pegou muita view, né? O vídeo mais visto aqui do canal. Então, brigadão de verdade, um grande abraço e falou!